Olá, graça e paz, bom dia a todos. Estamos começando o programa A Tua Palavra é a Verdade, aqui pela Pirauá FM. Eu sou Francisco Araújo e gostaria de convidar você a estar conosco durante essa 1 hora, onde nós iremos compartilhar da Palavra de Deus, onde nós iremos ver nas Escrituras aquilo que Deus nos esclarece por meio da Sua Palavra. O programa A Tua Palavra é a Verdade é um programa da Igreja de Deus em Alagoa Nova. As nossas reuniões acontecem todas as quartas e sábados. Aos sábados o endereço é a Rua Helena Vicente, sem número, no Parque da Lagoa, a casa do irmão Die. Nas quartas-feiras essas reuniões acontecem nos lares e podem inclusive ser na sua casa. São reuniões familiares para a leitura da Bíblia, para estudos da Palavra de Deus, momento ali de comunhão, de oração e de aprendizado. Isso acontece nas quartas-feiras às 19h30. No programa de hoje nós iremos compartilhar com você a respeito de um assunto muito interessante. Vai falar a respeito do homem, como esse homem foi criado, como esse homem foi formado por Deus. Esse é o tema do programa de hoje. Nos programas anteriores, nós falamos a respeito da Palavra de Deus e falamos a respeito de Deus. Se você não ouviu o nosso programa, você pode ver e ouvir lá pelo nosso canal no YouTube, que é o canal Riqueza de Cristo. Toda semana nós colocamos no ar, nós gravamos o programa aqui em vídeo e colocamos no nosso canal, o canal Riqueza de Cristo. Você pode pesquisar aí no YouTube, você pode inclusive se inscrever, deixar um comentário lá no vídeo se você gostar. E também nós temos uma web rádio que fica 24 horas no ar, que é a RRC, Rádio Riqueza de Cristo. Você pode pesquisar também aí no seu aplicativo de rádio, principalmente no Radiosnet, e você vai poder ouvir a nossa programação que fica no ar 24 horas, levando a Palavra de Deus, levando leitura bíblica, hinos. Pode ser uma companhia para o seu dia a dia, a Rádio RRC. Então, no programa de hoje nós vamos estar comentando a respeito do que diz as Escrituras sobre a formação do homem. Você sabe como você é? Você consegue definir-se a si mesmo? Então nós vamos ver como mostra as Escrituras, a maneira como esse homem foi formado e como esse homem é constituído. Quais são as partes do homem, qual é a função de cada parte do nosso ser, será o tema do nosso programa de hoje. Tá certo? Queria aqui agradecer a audiência de você que está conosco. Muito obrigado pela sua audiência na zona rural, nos sítios aí, nas fazendas, nas chácaras. Você que está aqui na nossa zona urbana, nas lojas, no comércio da nossa cidade, nas repartições. O nosso muito obrigado. Você que está em casa cuidando das coisas do dia a dia aí, as mulheres, né, preparando aí o almoço, cuidando das crianças. O nosso muito obrigado. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Gostaria de agradecer desde já a audiência aqui da irmã Antônia, que sempre está ligada na nossa programação, a irmã Edith, ao irmão José, ao Romildo lá da barbearia, que Deus abençoe você, Romildo, ao irmão Edivaldo, ao irmão Ailton, à irmã Graça, à irmã Marisete. Que Deus abençoe a todos vocês no nome de Jesus. E eu creio que o irmão Die também está na escuta lá na eletrônica digital. O irmão Die sempre ouvindo a nossa programação, muitas vezes participando conosco aqui. O nosso muito obrigado. Também o irmão Arquimedes, lá na prefeitura. Deus abençoe a todos vocês, em o nome de Jesus. Vamos fazer o seguinte, na sequência, vamos ouvir o nosso apoio cultural. E depois do apoio cultural, nós retornamos, trazendo já o nosso tema dessa semana, onde iremos falar a respeito do homem. O homem, esse homem criado por Deus, como que esse homem foi formado. Nós vamos ver no programa de hoje. Queremos contar com a sua audiência e, se possível, acompanha-nos com a sua Bíblia aí, verificando os textos que nós vamos estar levando ao ar aqui, os textos da Bíblia, para que você possa conferir nas Escrituras tudo o que está sendo falado aqui no nosso programa, o programa A Tua Palavra é a Verdade. Então, na sequência, nós vamos ver esse assunto, né?
que vai começar principalmente no livro de Gênesis. O livro de Gênesis nós vamos estar iniciando, porque ali Deus começa, Deus forma o homem, né? A água que você bebe realmente é boa? A água pura e natural é a água que vem das nascentes, rica em minerais e com pH alcalino. Essa é a água que nos hidrata. Mas, infelizmente, ela perde as suas propriedades no caminho até a nossa casa. Essa água pode afetar a nossa saúde e a saúde da nossa família. Mas existe uma solução para este problema: os purificadores de água da Aqualive. Com tecnologia exclusiva Triway, que elimina as impurezas, mineraliza e ioniza a água da torneira, transformando-a em uma água alcalina, antioxidante e hidrogenada. Siga o Instagram da Aqualive, @aqualive.cg, e fique por dentro das novidades. Você também pode enviar mensagem via WhatsApp 83991482126, 83991482126, e assim tirar suas dúvidas, fazer o seu pedido e receber o seu produto em sua casa. Água é vida, e com a Aqualive você pode viver mais e melhor. Eletrônica digital, concertos em TV, som, micro-ondas, caixa Bluetooth, lavadora e muito mais. Localizado à rua Antunes Brandão, próximo a Cagepa. Telefone 981024181. Organização DIE. Na hora de fazer as suas compras, escolha o Varejão Venâncio. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, verduras e açougue. Todo dia é dia de preço baixo no Varejão Venâncio. Tá esperando o quê? Então vem fazer economia, vem que aqui é o seu lugar. É logo ali, o Varejão Venâncio fica na PB 097, entre a Lagoa Nova e Lagoa Seca, ao lado da Escola Municipal Yaya Tavares. Telefone 987 37 8837, 987 37 8837. Varejão Venâncio, aqui é o seu lugar de comprar barato. Oi, tudo bem? Tudo? Cadê o Wendel? Ele deu uma saidinha. Oi? Ele deu uma saidinha. Ah, tá. Só vai estar aqui às 11 horas mais ou menos que ele vai estar aqui. O senhor é quem? Francisco. Francisco. Tá certo. Estamos às 10 horas 12 minutos. Você está ouvindo o programa A Tua Palavra é a Verdade. Aqui compartilhando a palavra de Deus com você, o irmão Francisco Araújo. O nosso muito obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe a você nesse dia, nessa segunda-feira, a semana começando. E quando a semana começa, na verdade a semana começa no domingo, né? Mas de maneira prática mesmo, começa hoje, na segunda-feira, o dia a dia, a correria, o trabalho. E é muito importante que nesse começo de semana nós possamos voltar o nosso coração para o Senhor, voltar o nosso coração para Deus. Eu não sei se você já fez isso hoje. Se você já teve o seu momento aí de comunhão com o Senhor, de oração. Se não teve, esse pode ser um momento muito propício, né? Você deveria fazer isso o quanto antes. Se você tiver a possibilidade, faça uma paradinha aí nos seus afazeres e tenha ali uma doce comunhão com o Senhor, buscando Ele, a presença dEle, orando a Ele, pedindo a Ele a sua proteção para toda essa semana, porque eu tenho certeza que se você fizer isso, a sua semana será totalmente diferente. É importante que nós começamos cada dia da nossa vida nessa dependência de Deus, na comunhão com Ele, buscando dEle a sua direção, a sua luz, a sua palavra. Então isso é muito, mas muito importante. Queria agradecer a audiência dos amados irmãos que estão lá em Campina Grande, a irmã Cessa, o Jair, né? A irmã Laniene, todos que estão ouvindo, a irmã Renata, o irmão Cliudênio lá no Mercadinho. Que Deus abençoe a todos
nesse dia, no nome de Jesus. Muito obrigado, irmãos, pela audiência. Meus amados, hoje nós vamos começar a falar sobre o homem. Nos programas anteriores, nós falamos a respeito de Deus, que o Deus é o Deus eterno, nosso Deus é o Deus eterno, o Criador dos céus e da terra. Vimos inclusive que no capítulo 1 do primeiro livro da Bíblia, desse Deus já vem se revelando, falando que Ele é o Criador dos céus e da terra. Vimos os atributos de Deus nos programas anteriores, né? O seu ser eterno, o seu ser onisciente, onipresente. Vimos vários dos atributos divinos ali, o seu ser de amor, o seu ser de paz, todos aqueles aspectos que nós vimos nos programas anteriores referente ao nosso Deus, né? Isso nos trouxe clareza a respeito de quem Deus é. É claro que nós não temos, com a nossa limitação, como compreendê-lo na totalidade do que Ele é, mas baseado no que Ele tem revelado na sua palavra, nós podemos ter uma certa compreensão de quem é o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus eterno, é o Deus todo-poderoso, é aquele que pode todas as coisas. Nós vimos isso nos programas anteriores. Hoje vamos falar a respeito do homem, sobre a criação do homem, como Deus criou esse homem. Eu não sei se você já ouviu falar, eu não sei se você já viu nas Escrituras como que o homem foi formado, mas isso é um assunto muito importante para que você possa ter uma compreensão de si mesmo, para que você possa entender o porquê e para que você foi criado. Então isso é uma questão muito importante para a vida de uma pessoa. Então vamos ver, começando no livro de Gênesis, capítulo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 26, é a primeira menção que nós temos. Abra a sua Bíblia aí e confere conosco aí, Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rasteja pela terra. Observe algo muito interessante aqui, porque nesse versículo nós temos Deus falando que Ele ia formar o homem, façamos o homem. E a primeira coisa que nós podemos observar é que esse homem ele foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus. Você observou esse aspecto importante desse versículo? Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O primeiro aspecto a ser observado da criação do homem é que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E por que fomos criados assim? Porque nós fomos criados com o propósito de manifestar, de expressar, de representar Deus sobre a terra. Quando você observa os versículos anteriores, quando Deus está criando os outros seres, quando Deus está criando toda a criação, todos os animais, né? Os répteis, como ele vem falando aqui mesmo, ele cria de uma forma diferente. Mas quando ele vai criar o homem, ele diz, façamos o homem à nossa imagem. Apenas o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque esse homem foi criado para ser representante de Deus, para expressar Deus sobre a terra. Não é isso que diz o texto aqui, ó? Também disse Deus, façamos o homem conforme a nossa semelhança. O homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem a ele domínio. Olha só, o homem foi criado para ter domínio, para exercer a autoridade de Deus sobre a criação. Domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rasteja pela terra. Esse homem foi criado e Deus lhe deu essa autoridade para governar sobre todas as coisas. Então o homem é um representante de Deus na terra para expressar a autoridade e o governo de Deus. Foi para isso que nós fomos criados, para sermos os representantes de Deus. Você é um representante de Deus? Eu sou um representante de Deus? Nós devemos ser, nós somos criados com esse objetivo.
de sermos esses representantes de Deus. E nós somos esses representantes de Deus quando nós vivemos na sua presença, quando nós vivemos diante dele, fazendo a vontade dele, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor e deixamos que ele conduza o nosso viver, aí sim nós estamos de fato sendo de maneira prática um representante de Deus, porque nós recebemos a vida de Deus. Vamos ver também o Salmo 139. Salmo 139. Salmo 109, versículo 14. Vamos ver aqui. Acompanhe-nos com a sua Bíblia aí. Diz o seguinte, o escritor aqui, o autor do Salmo, diz assim: grande, graças te dou, diz o salmista, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me informaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. É interessante nesse salmo que o salmista, ele fala aqui para o Senhor que ele está completamente admirado. Assombrosamente, ele diz que Deus o criou de uma maneira assombrosamente maravilhosa. Então, quando o salmista começa a meditar em como Deus o fez, com que propósito Deus o fez, ele diz isso: graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Eu e você fomos formados por Deus, e nós devemos dar graças a Deus. O salmista, graças te dou. Você já deu graças a Deus por você ter sido formado por Deus, por Deus ter trazido você à existência? Saiba que Ele é o responsável pela sua existência. Foi Ele que fez você, que formou você, que formou cada ser humano, foi criado por Deus. E Ele diz assim no versículo, nesse mesmo versículo: as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Então é muito importante nós sabermos qual é a nossa origem. A nossa origem é Deus, Deus que nos formou. E qual é o propósito da nossa criação? Já por esse versículo que nós lemos em Gênesis 1:26, podemos entender que o objetivo da criação de Deus é que esse homem seja o seu representante. É por isso que ele foi formado à imagem e semelhança do Senhor, e Deus lhe deu autoridade sobre toda a criação. Por quê? Porque Deus deseja ter uma manifestação, uma expressão física na terra por meio do homem que Ele criou. Por isso que nós fomos feitos de maneira diferente. Quando você vai observar lá em Gênesis, na criação, você vai ver que quando Deus cria os répteis, por exemplo, as aves, Ele simplesmente diz e aquilo passou a acontecer. Mas quando Ele vai criar o homem, em Gênesis 1:26, nós temos ali o que é considerado pelos estudiosos um conselho da Trindade divina, porque Deus diz, façamos. Por que Deus diz façamos? Está no plural, façamos. Porque entende-se que ali, quando se vai ter um evento muito importante, nós temos um conselho da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que aquele acontecimento ele venha a ser manifestado e destacado como algo importante. Quando, por exemplo, o Senhor foi confundir a linguagem do povo lá na Torre de Babel, também nós temos essa expressão. Deus diz, desçamos e confundamos ali a linguagem daquele povo. Então, quando Deus cria o homem, Ele cria de uma maneira especial, diferente de toda a criação, porque esse homem foi criado com esse objetivo. O objetivo de manifestar, de expressar o Senhor. Vamos ver aqui ainda Gênesis capítulo 1, voltando para Gênesis capítulo 1, acompanhe-nos com a sua leitura. O versículo 27, Gênesis 1, 27. Perdão, Gênesis 2, né? Gênesis 2, 27. Gênesis capítulo 2, versículo 27. 2:7, perdão. Gênesis capítulo 2, versículo 7. No capítulo 1, esse texto que nós lemos, né, nós temos ali Deus falando, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança.
No capítulo 2, nós vamos ver o detalhamento de como isso foi feito. Deus diz lá, façamos, e aqui no capítulo 2 ele vai relatar, vai detalhar como foi essa criação, como foi que Deus criou o homem. E isso é muito importante. Quero chamar a sua atenção para essa leitura aqui do capítulo 2, o versículo de número 7. Estamos às 10 horas 24 minutos, esse é o programa A Tua Palavra é a Verdade. Gênesis 2:27 diz, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Acompanhe aí como é interessante o que está escrito aqui. Observem, vou ler pausadamente. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Primeira coisa. Então de que o homem foi formado? Do pó da terra. Quando Deus vai criar os animais, por exemplo, o restante da criação, ele diz, faça-se, e aquilo veio a existir. Mas o homem ele não cria dessa forma. Ele cria o homem formando ele do pó da terra. Qual é o entendimento aqui? Que Deus fez um boneco de barro no formato de um corpo humano, certo? Deus faz o boneco de barro ali do pó da terra no formato de um corpo humano, esse é o entendimento. E ele soprou, diz a continuação do versículo, ele soprou nas narinas o fôlego de vida. É exatamente por dizer que o Senhor soprou nas narinas que nós entendemos que foi feito um boneco de barro do pó da terra. Porque quando ele fala narinas, soprou nas narinas daquele boneco de barro ali. E o homem passou a ser alma vivente. Observem, aqui nós já temos a definição do homem. Nós temos o homem que veio do pó da terra, e o que é essa parte do homem que veio do pó da terra? É o corpo humano. O nosso corpo, a parte física nossa, foi o que foi gerado a partir do pó da terra. Por isso que nesse mesmo livro de Gênesis, o Senhor vai dizer, tu és pó e ao pó tornarás. Porque não é isso que acontece? Quando chega o fim da vida do homem, o que é que ele se torna novamente? Pó. Ele volta para a terra novamente. Porque aqui nós temos essa primeira parte do homem. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Eu e você somos criados, somos formados a partir do pó da terra. E até os cientistas já comprovaram que a composição do homem é essa mesma. Não sei se você viu aí, né? Já que lá passa uma reportagem falando a respeito disso, é muito interessante. Então o homem foi formado do pó da terra. Por isso que o homem ele não deveria nem ter tanto orgulho como tem. Porque o que ele vai se tornar é pó mesmo. Não importa quem ele seja, não importa a riqueza que ele possua, não importa a fama que ele tem, todos vão se tornar pó novamente. E você não vai poder levar absolutamente nada do que você adquiriu, do que você possuiu, do que você tem. Todos tornarão ao pó novamente. Não tem como escapar disso. Certo? Então olha nesse versículo. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Então Deus sopra. Então nós temos o sopro que vem de Deus. E entra naquele boneco de barro. Então nós temos algo que vem de Deus e nós temos algo da terra. O pó da terra forma o homem. E o sopro de Deus que vem do próprio Deus entra nas narinas daquele boneco e ele se torna, diz aqui o texto, alma vivente. Então esse sopro de Deus, que Deus dá, o sopro é espírito, né? Sopro, pneuma, é espírito. Então Deus sopra no homem, coloca ali o espírito humano dentro do homem, e o homem passa a ser alma vivente. Então aqui nós já temos a definição dessas três partes do ser humano. Você aprendeu na escola, né? Cabeça, tronco e membros. Lembra lá? Isso muito antigamente, eu acho que nem se ensina mais assim nas escolas. Mas cabeça, tronco e membros. No meu tempo era assim. Não sei como é hoje não. Então, isso era apenas uma divisão do corpo do homem, da parte física do homem. Certo? Porque a divisão do homem, as partes do homem é corpo, alma e espírito. Nesse versículo fica muito claro
que o homem tem um corpo, que é a parte física, para contatar o mundo físico, ele tem um corpo. Ele tem uma alma, que é para contatar o mundo emocional, o psicológico, né? o psique, a compreensão, o entendimento. E o homem tem o espírito humano. E esse espírito humano é o órgão mais importante, é a parte mais importante do homem, que ele foi feito para contatar a Deus. Com o corpo nós tocamos as coisas terrenas, físicas e materiais. Com a nossa alma nós tocamos as emoções, o entendimento, a compreensão, a mente humana, que faz parte da nossa alma. Mas para contatar a Deus nós só podemos fazê-lo usando essa parte importantíssima do homem, que é o espírito humano. Então você tem um espírito humano para contatar Deus, que é espírito. É por isso que nós podemos contatá-lo, porque nós temos uma parte de nós que é da mesma natureza, é da mesma essência. Ou seja, é um espírito humano que pode contatar o Espírito de Deus. Vamos ver o versículo agora de 1 Tessalonicenses, só para confirmar tudo isso que eu estou falando. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que é que diz? Olha só o que está falando aqui. Esse versículo confirma tudo aquilo que eu falei em relação ao versículo 7 lá de Gênesis, capítulo 2. Agora 1 Tessalonicenses 5, 23, que diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Observou? Aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele deixa claro: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo. Aqui nós temos as três partes do homem em destaque, deixando claramente que o homem é composto de corpo, alma e espírito, que é chamado de tricotomia ou homem tripartido. Então essa é a definição de quem nós somos, segundo as Escrituras. Eu e você fomos criados assim, com um corpo, uma alma e um espírito. Vamos ouvir o nosso próximo hino, Perdão e Graça, e na sequência nós iremos continuar ainda falando desse assunto que é maravilhoso, né? Maravilhoso esse assunto, é um tema muito interessante e espero que você esteja acompanhando aí conosco todos esses versículos. Confesso a ti, Senhor, fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir.
Estamos às 10 horas 35 minutos. Esse é o programa A Tua Palavra é a Verdade, programa da Igreja de Deus em Alagoa Nova. Eu sou Francisco Araújo e as nossas reuniões acontecem aqui todas as quartas e sábados. 19h30 horas. Na quarta-feira essas reuniões acontecem nos lares, cada semana geralmente é numa casa diferente. E se você desejar receber uma reunião na sua casa, é só entrar em contato conosco. Essas reuniões são para leitura bíblica, para estudo da palavra de Deus, louvor, oração, uma reunião cristã nos lares. Todos os sábados o endereço é a Rua Helena Vicente, sem número, no Parque da Lagoa. Esse endereço é na casa do irmão Die. Todos os sábados estamos reunidos ali às 19h30 horas e você é o nosso convidado a se fazer presente. Venha conhecer, venha nos visitar, venha ouvir a palavra de Deus conosco. Todo sábado, 19h30 horas. Amém. Graças ao Senhor. Estamos aqui com a presença do irmão Arquimedes, aqui visitando aqui o estúdio da rádio. O nosso muito obrigado. Entra aí, irmão Arquimedes, fala um pouquinho aí. Deixa eu só abrir aqui o microfone para você. Agora ficou difícil de saber aqui. Venha para esse microfone aqui, por gentileza. Esse aqui eu sei que é esse aqui. Bom dia, irmão Arquimedes. Dê a paz do Senhor aí para os nossos ouvintes. A paz do Senhor, bom dia. A paz do Senhor a todos os amados irmãos em Cristo de Alagoa Nova, da região que está na escuta, né? Que Deus possa abençoar cada um de vocês, e não tão somente os evangélicos, mas os católicos, a quem não tem religião, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, né? Lá em Mateus 4,4, irmão Francisco, a palavra de Deus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, passando aqui para desejar uma semana abençoada, com paz, com sabedoria, e que possamos dar ouvido à palavra de Deus, esse programa abençoado que edifica vidas, então é prazeroso. Que Deus abençoe o proprietário dessa rádio, o Bebeto, toda a família, e mais uma vez todos os que estão na escuta. Amém? Amém, glória a Deus. Muito bom, irmão. Hoje nós estamos falando sobre o homem, falando que o homem ele foi criado por Deus, à sua imagem e semelhança, E esse homem foi criado tripartido, 3 partes, corpo, alma e espírito. Foi o versículo que nós lemos no bloco anterior, que é 1 Tessalonicenses 5:23, que diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo. Então esse versículo explica que nosso ser é tripartido, corpo, alma e espírito. E nós vimos lá em Gênesis 2:27 que Deus formou o homem do pó da terra, que é exatamente o que corresponde ao corpo, que volta ao pó novamente. Soprou nas narinas o fôlego de vida, que é o que representa o espírito humano, e o homem passou a ser alma vivente. Então eu e você fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança, e o nosso ser, ele é esses: corpo, alma e espírito. O nosso corpo, nós contatamos as coisas do mundo físico, as coisas materiais, nós usamos o nosso corpo. Para nós sentirmos as emoções como alegria, tristeza, para entendermos as coisas, para compreendermos, termos entendimento, a nossa alma ela é usada com uma das partes dela, que é a mente. A mente traz essa compreensão. A mente humana é parte da nossa alma. E para contatar a Deus, o órgão que nós usamos, a parte que nós usamos de maneira principal é o nosso espírito. Nosso espírito contata o Espírito Santo de Deus. Nós vimos, quando estávamos falando a respeito de Deus, que Deus é espírito, lá em João capítulo 4, naquela passagem da mulher samaritana, diz: Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então como é que nós podemos adorar a Deus em espírito? Exatamente porque uma parte do nosso ser também é espírito. Então todo homem tem o espírito, chamado de espírito humano. Quando você está lendo as escrituras, você pode observar que em várias passagens vai estar escrito espírito com letra maiúscula, se referindo ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus, e quando está se referindo ao homem, ao espírito humano, apenas a palavra espírito com letra minúscula, porque quer representar o espírito humano. É bem verdade que também tem espírito com letra maiúscula se referindo a outras coisas, mas quando é com relação ao homem,
é com letra minúscula, porque o homem tem essa parte do seu ser que foi criado por Deus com esse objetivo de contatar a Deus. E o homem, ele só consegue ser totalmente satisfeito, realizado, preenchido quando ele conhece a Deus, porque nós já vimos que ele foi criado por Deus e para Deus. Romanos capítulo 9, acompanhe-nos com a sua leitura aí, Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, o versículo de número 21. Romanos 9, 21. Acompanhe-nos com a sua leitura. Diz o seguinte, Romanos capítulo 9, versículo 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Então, aqui nesse evangelho, no livro de Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala exatamente que nós somos um vaso. Nós somos um vaso para conter a Deus. Pegando um exemplo de um vaso, né? Talvez você tenha um vaso aí na sua casa. E pode observar que em muitas casas, às vezes o vaso está sendo usado de maneira inadequada. Tem pessoas que têm um vaso sobre a mesa e ao invés de colocar um arranjo ali para ficar bonito, coloca caneta dentro, coloca papel de água, de luz, coloca, enfim, várias coisas. Então aquele vaso está sendo usado de uma maneira inadequada, ou seja, ele não foi usado para aquele objetivo, para aquele propósito. Ele foi criado para ser colocado ali um arranjo para ficar bonito. É exatamente isso que acontece quando o homem ele não tem Deus. Ele é esse vaso que está sendo usado da maneira inadequada. Não está sendo usado para a razão, para o propósito que ele foi criado. É daí que vem a insatisfação humana. O vazio interior que o homem tem se dá exatamente por isso. Porque ele foi criado por Deus para ser preenchido por Deus. Mas ele está se preenchendo com muitas outras coisas. O homem fica buscando satisfação em outras coisas que não é o Senhor. As pessoas buscam satisfação nas drogas, né? No pecado carnal, da prostituição, busca satisfação até em coisas boas, como o estudo. Estudar é muito bom e necessário, mas tem pessoas que vivem só em busca daquilo. A satisfação delas está naquilo dali, mas quando elas adquirem, vê que não consegue preencher. As pessoas vivem a vida inteira buscando enriquecer, ganhar dinheiro, ser próspero nessa terra, mas mesmo tendo tudo isso, se sente vazio interiormente. Talvez você que esteja me ouvindo nessa manhã, talvez você se encontre numa situação assim. Já ter alcançado muita coisa que você desejava, mas mesmo assim você sente um vazio interior que nada pode preencher. A bebida não pode preencher, a educação não pode preencher, a riqueza não pode preencher. Absolutamente nada dessa terra pode preencher. Sabe por quê? Porque essa parte que tem em você é algo que foi criado para ser preenchido pelo que é eterno. Só o que é eterno pode preencher o homem. E temos um texto que mostra isso. Eu vou ler para você. O texto que mostra isso está em Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Preste atenção nesse texto aqui, é muito, muito interessante. Diz assim, ó: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim.
chamo a sua atenção para essa parte aqui do versículo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Então só tem uma coisa que pode preencher o coração do homem. É algo que seja eterno. E nós vimos nos programas anteriores que só Deus é eterno. Então Deus colocou a eternidade no coração do homem de maneira que só o que é eterno pode preenchê-lo. Daí a razão porque o homem, apesar de ter tudo nessa vida, se não tiver a Cristo, se não tiver a Deus na sua vida, se não tiver a Jesus Cristo, ele vai estar com um vazio gigantesco no seu interior, no seu coração. Porque esse homem criado por Deus, a sua imagem e semelhança, corpo, alma e espírito, foi feito com esse objetivo, com esse propósito de ser preenchido por Deus. Só Deus pode preencher o homem. Só Deus pode completar aquilo que falta no coração do homem. Que Deus maravilhoso. Ele nos criou e Ele mesmo quer vir fazer habitação, quer vir fazer morada nesse homem. E no Evangelho de João ele diz isso. No Evangelho de João, acompanha nesse texto, Evangelho de João, capítulo 14. João capítulo 14, o versículo é o de número 23. Acompanhe. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha que maravilha nós temos aqui nesse texto, completando tudo o que já foi falado. Jesus disse: se alguém me ama, você ama Jesus? Ele está dizendo: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Você ama o Senhor? Então, se você ama o Senhor, você guarda a palavra de Deus. Você segue a palavra de Deus. Guardar a palavra de Deus é andar segundo os seus princípios. Guardar a palavra de Deus é ter temor no coração por aquilo que está escrito. Ter temor ao Senhor. Guardar a palavra de Deus é buscar viver de acordo com os ensinos do Senhor na sua palavra. Isso é guardar a palavra de Deus. Então Jesus disse que se alguém ama Ele, guarda a sua palavra. Tem consideração, tem honra, tem respeito pela palavra de Deus. Tem temor pelo que está escrito na palavra de Deus. E ele diz aqui que se alguém ama, vai guardar a palavra dele, o que vai acontecer? Ele diz: e meu Pai o amará. Olha só que maravilha. Se você ama Jesus, se você segue a palavra, se você é conduzido pela palavra de Deus, Deus o Pai o amará. E continua: e viremos para ele. Viremos, olha só, Jesus e o Pai vêm. E viremos para ele e faremos nele, nesse homem que o ama, nesse homem que segue a sua palavra, faremos morada nele. Aonde é que Deus vai fazer morada no homem? Exatamente no espírito do homem, que às vezes também nas escrituras é falado de coração, o coração do homem. Deus vai fazer morada, exatamente porque eu e você fomos criados com essa parte do nosso ser, que é o espírito humano, que é para conter a Deus, para que Deus venha e entre no nosso interior, no nosso coração, e assim preencha todo o nosso ser. Você que já teve essa experiência, você sabe muito bem do que eu estou falando, e você está concordando comigo. Aqueles que ainda não experimentaram isso, eu convido você a experimentar. Chame, clame por Jesus, peça para que Ele entre na sua vida. Eu não sei o que você está passando, só Deus sabe o que cada um passa. Mas dependendo do que você está passando, seja um momento de tristeza, de angústia, ou um momento de alegria, talvez você esteja vendo o melhor da sua vida, humanamente falando. Mas tanto numa situação como na outra, Jesus, Ele é a verdadeira satisfação, a verdadeira alegria, a verdadeira paz que você precisa. Então chame por Ele nessa manhã, diga: Senhor Jesus, vem, Senhor, habitar no meu espírito. Vem fazer morada no meu coração. Ore assim. Eu tenho certeza que sua vida será totalmente mudada, transformada, como tem acontecido nas nossas vidas. Nós damos testemunho daquilo que nós temos vivido. Não é contar uma história de alguém, mas aquilo que nós temos experimentado na nossa vida. É isso que queremos falar para você nessa manhã. Clame, invoque esse nome, chame a Jesus para ser parte da sua vida, que eu tenho certeza
eu tenho certeza que você nunca mais se sentirá vazio, se sentirá angustiado como você se sentia antes de conhecer a Cristo, porque você foi criado para receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Vamos ouvir o próximo hino, Bendito o Homem que Confia no Senhor. Amém. Conversei aqui com a irmã, quarta-feira, ela quer que a gente venha participar. Ângela, nessa mesma rua aqui, Fazer na casa dela? na casa dela. 7h30, eu saí, expliquei a ela. Próxima semana? Quarta-feira. Aí eu só vou confirmar com o irmão que ele tá na rádio agora. Pronto, eu tinha falado com a irmã Edith, eu estou esperando ela dar o resultado. Ó. Tá bom, então. Porque Mas ela ela, quer pode pra quarta ser agora. até que ela já respondeu. Falei com o Matheus, de manhã sair para marcar para quarta-feira lá. Uhum. Mas não tá confirmado, não. Não, aí eu não sei porque não sei se ele respondeu. Ah, tá. Mas qualquer coisa, Uhum. aí você já amarra para outra lá. Claro que a gente tem o contato, eu e a Liane. Como eu falei pessoalmente agora, sabe? Porque você fala, já estava marcado, Já tava marcado, né? Deixa eu falo. terminar aqui e eu ver se ele respondeu. Tá bom. Aí você disse. Uhum. Aí já deixa marcado para outra semana. Pronto, tranquilo. Quero convidar ela, né? Levar ela sábado pra lá, que ela tá precisando, ela falou agora, relatou, tá tão aflita. Amém. Mas a gente tem que estar falando do Senhor para as pessoas, que é para as pessoas ouvirem a Vai palavra. fazer um convite, né? Só pregar, a gente falar, as pessoas estão necessitadas, né? Isso, ficar esperando só o convite. É. E na casa dela só tem ela, aí tem que ter um suporte, né? Dar uma alimentada no espiritual. Amém, glória a Deus. Eu vou agora às 12h30, vou levar 2 pessoas no Hemocentro. Não vou doar porque eu tô gripado. A gente já faz 2 meses. Faz não. Com certeza. Lembra quando a gente foi? Eu acho que eu vou pegar a tua carteirinha lá. Pega lá. Eu pego. Estamos às 10h54, agradecendo a você pela audiência. Muito obrigado por você estar conosco. Esperamos que a palavra de Deus possa chegar ao seu coração e possa atuar de maneira eficaz na sua vida. Porque nós cremos que só a palavra de Deus que pode transformar o homem, que pode mudar a vida de uma pessoa, é exatamente Deus chegando na vida de cada um de vocês. Essa é a nossa oração. Mais uma vez agradecendo a você que está na audiência, ouvindo por meio do aplicativo Radiosnet ou outro aplicativo. Que Deus abençoe a você, em nome de Jesus. Lembrando mais uma vez das nossas reuniões, quartas e sábados, 19h30. Todos os sábados, 19h30, a rua Elina Vicente, sem número, no Parque da Lagoa, na casa do irmão Dier. Você é o nosso convidado a estar conosco ali, para juntos estarmos louvando, agradecendo o Senhor, aprendendo da sua palavra, o que é algo maravilhoso demais. Estamos chegando ao final do nosso programa. Queremos convidar você agora para que na próxima semana, se Deus permitir, esteja conosco aqui, ouvindo o programa Tua Palavra é a Verdade. E se você gostaria de ouvir e, no caso, até assistir o nosso programa, ele fica no YouTube, o canal Riqueza de Cristo. Pesquisa aí no YouTube, canal Riqueza de Cristo, que nós colocamos semanalmente o nosso programa lá gravado em áudio e vídeo. Então, se você por acaso tem acompanhado o nosso programa e perdeu um dos nossos programas, você pode assistir lá no YouTube, canal Riqueza de Cristo.
E também queremos falar da nossa web rádio. Fica uma web rádio 24 horas no ar, programação 100% cristã, mensagens, hinos, meditações, leitura bíblica 24 horas. Também pesquisa aí no Radiosnet, Rádio RRC, Rádio Riquezas de Cristo. Se você pesquisar RRC, você já vai encontrar. E se você tem dispositivos Alexa na sua casa, você nem precisa pesquisar. Você basta dar um comando de voz na Alexa dizendo: Alexa, tocar a Rádio Riquezas, e ela começará a tocar a programação da Rádio Riquezas de Cristo. Estamos chegando ao final do nosso programa. Queremos agradecer a você pela audiência mais uma vez e queremos orar ao Senhor por mais, agradecendo por mais esse dia. Pai, no nome de Jesus, nós te damos graça, nós te louvamos e te agradecemos por mais uma semana que o Senhor está concedendo a cada um de nós. Reconhecemos a tua misericórdia e o teu amor sobre as nossas vidas. Te damos graças, Senhor, porque tu nos criaste de maneira maravilhosa, com um objetivo, com um propósito, nós sermos a expressão do Senhor, sermos a sua imagem e semelhança, representarmos o Senhor sobre essa terra, exercermos a sua autoridade, sermos a tua expressão viva. E por isso que o Senhor nos criou com um corpo, uma alma e um espírito, para que o Senhor venha fazer morada, venha fazer habitação em cada um de nós. Nessa manhã, rogamos por aqueles que estão nos ouvindo, mas que ainda não creram em Ti, que ainda não confessaram o Senhor como Senhor e Salvador, que o Teu Santo Espírito possa convencer. Só o Teu Espírito é que tem esse poder para convencer as pessoas. Não somos nós que convencemos, Senhor, mas Tu pode convencer, pode tocar os corações. E nós te rogamos nessa manhã que o Senhor vá de encontro a muitos que se encontram enfermos, se encontram angustiados, abatidos, ansiosos, depressivos. Tu és a solução para todas essas coisas. Amém. Tu és a solução para o maior problema do homem, amém, que é uma vida separada de Deus. Tu és aquele que une. Senhor, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por meio de Ti. No nome de Jesus nós oramos, amém. Glória a Deus. Até a próxima segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir.